Olá, boa noite. Tá todo mundo aí? Tudo bem? Aqui mais uma vez reunidos com a bênção de nosso Pai Celestial, esse grande mestre de nossas vidas, sobre a tutela de Cristo, sobre a gestão desse grande gestor desse universo todo. Muita alegria a gente poder mais uma vez estar aqui e a gente poder refletir sobre esse momento que a gente está passando. O tema hoje é perdão. Na minha percepção, não é a ignição, é o ponto de partida do nosso processo de evolução. Sem perdão, a gente não evolui. E eu vou tentar construir, ou não é construir, compartilhar com vocês essa lógica da forma como eu percebo. E ver se isso faz sentido para vocês. E antes de falar disso, eu estava muito aqui imaginando esse momento que a gente está, né? Sexta-feira, carnaval, aquela coisa toda. Mas um carnaval muito diferente, né? Carnaval de pandemia. A gente passou um ano inteiro restrito, né? Um ano inteiro inseguro. E eu fui buscar, né? Imagina um povo. Imagina se nós ficássemos numa condição muito severa durante, sei lá, uns 3, 4 meses. Uma temperatura muito baixa, com escassez de alimento, com escassez, né, de recursos, durante mortes, porque a doença, né, devido à temperatura baixa. Imagina a gente submeter uma situação como essa, durante 3, 4 meses, e a gente não poder sair das casas, a gente não poder andar livremente nas ruas, porque eu tenho um clima que não permite isso. E de repente muda esse clima, vem um sol, as flores que estavam mortas começam a brotar novamente. As árvores, que eram só galhos secos, começam a ficar com as suas folhas, aparecer as suas folhas. Os animais que estavam extintos começam de novo a circundar esse nosso ambiente. Imagina esse cenário. Uma estação extremamente rude com a vida, que é o inverno, e você iniciar a próxima estação, que é a primavera. É uma alegria muito grande, eu imagino. E eu estou falando isso porque o carnaval tem a origem nesse contexto. Na Europa, né, o carnaval, antes de se chamar carnaval, ele já era um período de comemorações muito intensas da sociedade como um todo, porque representava o início da primavera. E aí cada da Europa, né, do hemisfério, né, norte, vamos dizer assim, comemorava isso de um jeito, através dos seus deuses da ocasião, através das suas crenças. Mas a comemoração tinha a ver com o término daquele período, né, de escassez, com o término daquele período de morte da natureza e com a de você poder sair de novo aos bosques, às florestas, às fazendas e ver florescer a vida novamente. E aí as pessoas comemoravam isso
E a alegria era tão grande, tão grande, tão grande, porque todo mundo queria comemorar. Desde o mais rico, da nobreza, ao mais pobre serviçal. E aí você tinha esse excesso de comemoração e de liberdade. E aí, para que as pessoas pudessem comemorar, muitas vezes elas se fantasiavam. Elas se passavam por outras pessoas para poder aproveitar esse momento e ser integrado nessa sociedade. Seja o pobre se passando por rico, seja o rico se passando por pobre, seja homens se passando por mulheres e vice-versa, se fantasiando, deixando, né, toda as travas de lado e comemorando esse retorno da vida que é a primavera. Era esse o momento. E aí, com o cristianismo, quando a igreja, né, cristã, ela começa a ter uma penetração social, ela entende que esse tipo de comportamento é um desequilíbrio social, muitas complicações, mas fazia parte da cultura do povo. Então a igreja, de certa forma, instituiu o carnaval, é como se fosse uma autorização que durante esses dias vocês podem fazer o que vocês quiserem. É como se a igreja permitisse, a igreja cristã que eu digo, tá? Porque o carnaval só existe na cultura cristã. É como se a igreja falasse assim, olha, pode fazer o que vocês quiserem durante esses dias, mas depois disso vocês vão entrar em quaresma, vocês vão entrar em penitência, para que vocês possam refletir a respeito de tudo que vocês fizeram e se preparar para receber o Cristo na Páscoa, que são os 40 dias, que tem a ver, no caso da cultura cristã, com a analogia do período que Cristo esteve no deserto, que foi tentado, que passou por todo esse processo de, né, reflexão no deserto. 40 dias e 40 noites. Né? Então, você tem o carnaval, que representa essa antiga cultura carnal, os 40 dias da penitência, da quaresma, onde você se purifica, você abre mão, para que você possa receber o Cristo mais puro. Puro não só de corpo, mas também de pensamento. Porque a quaresma é um momento de reflexão. E nós vamos entrar exatamente nesse período. Independente da nossa crença, mas nós vivemos hoje num Brasil que ele é cristão e aonde existe nesse período uma grande massa da população, né, emana essa energia de penitência, de quaresma, e isso é positivo. Esse momento de refletir, de pensar, esse momento de abdicar de alguns vícios, né? Só que Deus, como todo bom pai, não quer ver o seu filho sofrer. Quando a gente faz promessas e sacrifícios por uma bênção alcançada, eu tenho dúvidas se Deus quer ver o nosso sofrimento. Não, Ele quer ver o nosso bem. A nossa alegria, a nossa... Então, para mim, e aí isso serve apenas para mim, tá, gente? Não faz muito sentido a penitência, você se sacrificar de coisas que te fazem bem, mas faz sentido você refletir sobre o inverno que você passou, para que você se transforme. E não basta apenas a reflexão. Só a reflexão não. Todos nós entendemos, né, dentro da doutrina espírita, que somos seres em evolução. Somos espíritos com vícios e virtudes. Todos nós. Alguns com alguns vícios, outros com outros.
alguns com algumas virtudes, outros com outras virtudes. Nós somos espíritos em processo de desenvolvimento e evolução, em busca da chamada perfeição, em busca da realização da felicidade plena. E o que nos trava? Certa passagem no Evangelho, Jesus fala, né? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Matematicamente, isso dá 490 vezes. Imagina você perdoar a pessoa por aquele ato. 490 vezes. Mas, nesse mesma passagem do Evangelho, quando a gente começa a ler, ele coloca para a gente um ensinamento que não é o perdoar da boca para fora, não é o perdoar dos lábios, mas é o perdoar do coração, é o perdoar da mente, do pensamento. É a nossa capacidade de poder deixar com que aquele fato que em algum momento nos causou algum desequilíbrio ficar para trás na nossa vida, não trazer para o momento presente. Porque todas as vezes que eu teoricamente perdoo alguém, mas todas as vezes que eu vejo essa pessoa, eu ainda sinto determinado sentimento mal, de desequilíbrio, é porque eu não perdoei. Aquilo ainda está dentro de mim desorganizado. E aí o perdão foi de boca para fora. É muito difícil isso. Não é fácil. Às vezes os sentimentos que a gente traz, que a gente alimenta, são tão intensos, tão arraigados, que a gente nem sabe, às vezes, a profundidade disso. Não é de maneira, às vezes, nem consciente, é inconsciente. Às vezes o trauma que foi provocado por uma certa circunstância, relação, desentendimento, frustração, traição, mágoa, dor. É tão profundo isso que não é racional e a gente não consegue resolver de maneira racional. Mas dentro do Espiritismo também fala que todos nós vivemos num conceito de ação e reação. Sem sombra de dúvida, se alguma pessoa que passou no nosso caminho, de alguma forma, nos provocou algum mal-estar, algum desequilíbrio, alguma dor, algum trauma, provavelmente foi porque a gente permitiu. Provavelmente foi porque a gente, de alguma forma, também, antes disso acontecer, possa ter causado algum tipo de desequilíbrio nessa pessoa, algum tipo de desconforto nessa pessoa. Não que justifique essa lei de causa e efeito, de olho por olho e dente por dente. Senão, a gente não evolui. E se nós, em algum momento, essa imperfeição imperou na nossa relação e fez com que o outro, muitas vezes até de forma inconsciente, muitas vezes até de forma sem saber, a gente provocasse no outro um mal-estar, um desequilíbrio, uma dor, uma mágoa, uma tristeza. Às vezes uma palavra não bem colocada, às vezes uma atitude, às vezes uma escolha que se faz sem considerar e sem se colocar no lugar do outro, exercendo aí a empatia, provoca muitas vezes no outro um ressentimento, um não entendimento, uma frustração, um sentimento de traição, etc. E que
de maneira racional, mental, o outro desequilibrado também provoca em nós esse desequilíbrio. Isso vira uma relação de ação e reação. E como sair disso? Como sair de relacionamentos, seja pessoais, familiares, íntimos, profissionais? Como sair de relacionamentos de ressentimento em nós e nas pessoas? Porque não tenham dúvidas que esse desequilíbrio ele é geral, não é só em uma das partes. A lei do universo é buscar equilíbrio. E todas as vezes que há um desequilíbrio, esse desequilíbrio desequilibra o universo como um todo. Então, quando você magoa alguém, isso provoca um desequilíbrio não só naquela pessoa, mas no universo como um todo, isso volta. Isso também é desequilíbrio, porque aquilo ali fica ali, ó, dentro de você. Mas antes do perdão, tem uma coisa chamada aceitação. E primeiro começa na gente, dentro da gente. É primeiro a gente se aceitar como é. É primeiro a gente aceitar que a gente mas também que tem coisas que não são tão boas assim. Não quer dizer que ao aceitar, eu tenho que aceitar tem a ver em se reconhecer assim. E a partir do momento que você se aceita como você é, aceita aquilo que você não faz bem, e você também reconhece aquilo que de repente você faz bem, quando você se aceita com todas as suas virtudes, com todos os seus vícios, e fala assim, nossa, eu também faço isso. Eu também provoquei aquilo. Eu também fui omisso. Eu também faltei em determinada circunstância. Eu também, com maior ou menor intensidade, menti, traí. Quando a gente aceita, esse é o primeiro passo do perdão. Começa por nós. E é você se perdoar. Enquanto você não se perdoar pelas coisas todas, ou inconscientemente, você provocou no universo. Quando eu falo universo, eu digo universo da nossa realidade, o universo das nossas relações. Enquanto a gente não se perdoar, dificilmente a gente vai ter um entendimento para conseguir perdoar outra pessoa. Porque eu tenho que aceitar que eu tenho falhas. Aceito, eu entendo que o outro também tem falhas. E da mesma forma, como em certas circunstâncias, e todos nós já fizemos isso na vida e continuamos fazendo. No nosso estágio de desenvolvimento espiritual, nós ainda continuamos falhando. Menos do que há tempos atrás, mas ainda falhamos. Também não pode ser assim. Se eu falho comigo em alguns momentos, se eu falho com a minha família em alguns momentos, se eu falho com os meus amigos, com os meus pares, com as minhas relações, por que o outro não pode falhar? Por que eu tenho que exigir do outro a perfeição e eu não exijo a minha perfeição? Então, quando eu me aceito e quando eu me perdoo, eu automaticamente também aceito e perdoo o outro.
Porque o outro reflete aquilo que nós somos. E se nós somos mais voltados para a mansidão, se nós somos mais voltados para o equilíbrio, se nós somos mais voltados para o perdão, para a caridade, para o amor, o outro vai refletir isso na gente. Mas, se for o inverso, o outro também vai refletir isso na gente. Essa é a lei de causa e efeito, muitas vezes, quando a gente está agindo de maneira irracional, deixando os nossos sentimentos e ressentimentos tomarem as rédeas, porque isso mata, meio rudimentar. Então, nesse tempo que a gente vai entrar agora, não sei qual é a crença de, mas nesse nosso mundo cristão que a gente vai entrar agora, que tem dias chamadas de quaresma, que a gente possa, desse período, entrar num processo assim como Cristo entrou no deserto, um grande processo de reflexão, que a gente possa deserto de reflexão, e por mais que hajam tentações ao longo desses 40 dias, mas que pelo menos a gente olhe para nós, aceite, a gente se entenda conosco mesmo. Esse é o primeiro passo da evolução. Não adianta eu querer transformar o mundo lá fora se eu não sou exemplo desse mundo que eu quero transformar. É fácil falar, viu, gente? Muito fácil vir aqui na câmera e estar aqui com vocês e expressar esses pensamentos. Mas eu estou no mesmo barco que vocês. Eu estou no mesmo, sem tirar nem pôr. Eu também faço esses mesmos pensamentos. Em alguns momentos, como é agora, a gente para, a gente pensa e fala assim, gente, é isso. Eu preciso agora voltar a ter esse olhar para mim e para o outro. Eu preciso me aceitar nesse aspecto. Eu preciso me perdoar nesse aspecto, até para que eu possa perdoar o outro, até para que a gente possa... Porque sem o perdão não há continuação. Do outro, a gente fica naquele choque, ou interno, ou psicológico, ou de relacionamento. E enquanto isso acontecer, gente, não evolui, não anda, as coisas travam. E eu sou assim também, assim como vocês, eu não sou nada diferente. A gente está junto nessa. O que eu fiz foi apenas estudar e falar assim, cara, isso aqui faz sentido para mim. Poxa, isso aqui é um caminho que eu acho que vai dar certo. E aí quando a gente começa a entender essas entrelinhas, assim como Cristo disse, né? Se você tomar um tapa na cara, oferece a outra face. Mas entenda que oferecer a outra face, gente, não é pra você tomar outro tapa na outra cara, não, viu? Quer dizer, você tomou um tapa nessa, se oferece a outra, vai tomar um tapa nessa, não. Oferecer a outra face tem a ver em você reagir de maneira contrária àquela, se aquela situação de agressão, outra face, que é contrário à agressividade. Se aquela relação raiva, ofereça a outra face, o que é contrário à raiva. O antídoto àquela situação. Não é você ir lá e tomar um murro na boca do estômago e oferecer a outra face. Não, gente, é mudar a condição, é mudar a relação. E é muito difícil isso, porque às vezes a gente fica com a cabeça quente. E para isso, a gente precisa entender que o agressor
naquele momento, ele em alguma ocasião na vida também. E às vezes aquela agressão nada mais é do que uma forma de colocar de outras N agressões que aquela pessoa sofreu para fora. A agressividade, muitas vezes, é apenas uma válvula de escape de um tanto de coisas que estão dentro das pessoas. Quando você está no trânsito, com a cabeça cheia, e aí você é agressivo no trânsito, eu já fiz isso algumas vezes. A pessoa que está dirigindo a sua atrás não tem. Mas você é agressivo, porque você está pondo para fora essa agressividade. Né? Então, nesse período agora, pós-carnaval, chamada quaresma, penitência, se quiserem fazer penitência, tudo certo. Mas muito mais importante do que vocês fazerem uma penitência é vocês se prepararem para receber esse Cristo de bondade, esse Cristo de esperança. E para você se preparar para isso, você tem que estar pronto, você tem que se aceitar. Você tem que se perdoar. Ele vai nos aceitar como nós somos. Um pai aceita o seu filho como ele é. Não quer dizer que ele se conforme. Não quer dizer que ele não queira melhor. Não quer dizer que ele não vá buscar o desenvolvimento. Ele aceita o seu filho. Mas não quer dizer que a gente tenha que se conformar. Não quer dizer que a gente não possa melhorar. E o primeiro passo, a ignição, é a gente se aceitar, é a gente se perdoar. Olhe para a sua história. Olha para trás. Faça um filme de história. Traga as relações todas. Põe a cabeça no travesseiro. Você, em algum dia, antes dessa agressão, intencionalmente ou não, também não provocou essa agressão. Se o sentimento antes dessa agressão que você tinha por essa pessoa era um sentimento de paz, de equilíbrio, de amor, de caridade, dificilmente assim será. Então você, de alguma forma, provocou toda a história. Foram as nossas escolhas, assim como a minha, assim como eu provoquei um tanto de coisa na minha vida. E é esse estágio de consciência, de responsabilidade sobre os nossos atos, e de a gente aceitar que somos assim, não tentar tampar o sol com a peneira, e se perdoar, é que é o primeiro passo para que amanhã eu possa ser um pouquinho melhor. E depois de amanhã, talvez um pouquinho melhor. E depois de amanhã, talvez mais um pouquinho, mais um pouquinho. E ali na frente, em sendo um pouco melhor, eu consigo ter essas pessoas todas que passaram na minha vida. E eu posso olhar nos olhos delas e falar assim, gente, vamos caminhar daqui para frente. O que foi para trás foi aprendizado. O que foi para trás, eu provoquei, você provocou, tá tudo certo, o jogo estava empatado. Vamos desempatar, tendo um jogo de ganha-ganha daqui para frente. Porque a vida é assim, é um jogo de ganha-ganha. A vida não é um jogo que somente um ganha. Todos nós precisamos ganhar juntos. Ok? Minha gente, uma boa noite para vocês. Tá? Quem tiver aí no recesso de carnaval, um bom feriado. Curtam com as famílias, com os familiares, aproveitem esse momento com segurança, né, que o contexto pede. Mas muito mais importante do que o carnaval é que a gente possa refletir essa primavera que está chegando, essa nova vida que está florescendo, tá? Que a gente possa ver toda a beleza da vida
e fazer parte e equilibrada dessa vida. Eu, você e todo mundo que nos cerca. Um grande beijo no coração de vocês, tá? E a gente se vê por aí. Um abraço e até